Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aí ao nosso curso, né, de digitais. E o tópico de hoje é conversão de números da base 10 para qualquer outra base, não é isso? Bom, então, como nós vimos no vídeo anterior, eu tenho como converter números de qualquer base numérica para a base 10, não é isso? Então eu consigo entender se eu chegasse num outro planeta ali e me mostrassem, né, uma representação numérica numa base alienígena onde eventualmente o meu alienígena tivesse ali 4 dedos em cada mão, né? Então eu iria supor que ele usa 8 símbolos para representar os números, não é isso? Pela nossa experiência humana, né? E, enfim, eu poderia entender, através da representação que ele está me mostrando, não é, numérica, quanto a quantidade, né, ele está tentando representar. Ou seja, na aula passada nós entendemos como é que eu faço para converter de uma base, de qualquer base, para a base 10. Então eu estou entendendo a quantidade de números de feijões, de milho, pedrinhas, ossos, né? Eu tenho como entender a quantidade que está sendo comunicada para mim. Agora eu quero comunicar, eu quero que essa civilização que conta em outra base entenda a quantidade que eu estou querendo comunicar, certo? Então, eu estou tentando fazer com que a minha representação da base 10 vai se transformar numa representação em qualquer outra base. Então, estou convertendo, né? Resumindo, estou convertendo da base 10 para qualquer outra base numérica, tá? Mas antes da gente começar a falar a respeito dessa conversão, eu queria chamar a atenção para uma característica muito importante que nós temos da função divisão, tá? Principalmente da função divisão com o resto. Essa divisão ela é muito importante para nós que vamos trabalhar com eletrônica digital, ela é muito importante para pessoas que vão trabalhar com programação, tá? Porque ela tem algumas propriedades que elas não são tão elementares assim e eu quero chamar atenção para isso, tá? Então, olha lá. Nós temos aqui a nossa divisão, não é isso? Nós temos o numerador, nós temos o denominador, nós temos o quociente, né? Que seria a minha resposta, né? Da divisão, não é isso? E eu tenho o resto, não é? Como é que eu calculo o resto? Eu multiplico o quociente pelo denominador e subtraio do meu numerador. Tudo bem? Como a gente costuma fazer as nossas operações de divisão, né? Quando você faz na mão, você faz dessa forma, tudo bem? E aqui eu tenho uma representação, né? Então, por exemplo, eu tenho 58 dividido por 10. Eu já sei que não vai dar um número inteiro, não é isso? Por quê? Eu tenho 5 vezes 10 vai dar 50 e vai sobrar 8, tá? Então eu tenho ali o resultado da divisão 5, tudo bem? E eu tenho um resto 8, tá? Sendo que eu dividi o número 58 por 10. Agora, olha só que interessante, né? Sempre que eu divido um número por 10, por exemplo, se eu dividir o número 1 por 10, não é? Nesse sistema onde eu tenho o meu quociente e tenho o resto, tá? Então, fazendo a divisão dessa forma, esse meu 1, ele é todo o resto, não é isso? Eu tenho zero unidades, não é isso, no meu quociente, e eu tenho o número 1 sendo o meu resto. Bom, se eu fizer com 2, vai acontecer exatamente a mesma coisa, não é isso? Com 3, né? Com 4, bom, e eu acredito que vocês já entenderam, né? Então, eu vou dividir 9 por 10, e eu tenho aqui meu resto 9. Agora, a partir do momento que eu divido 10 por 10, eu vou ter uma unidade, não é isso, no meu quociente, e 0 de resto. Tudo bem? Então, veja. Eu parti de 0, não é? Eu fui incrementando, né, o meu numerador, e o meu resto, o maior número, o maior símbolo que ele vai exibir, no caso de uma divisão por 10, é 9. Né? Eu acho que aí, intuitivamente, você já começa a perceber como esse resto pode ser importante para a gente, não é? Veja, o resto não vai assumir nenhum valor que não seja
o valor que eu estou dividindo menos 1. Não é isso? Tá? Então, a partir do momento que eu coloco um número maior, por exemplo, 12, eu tenho o resto 2 e eu tenho um inteiro aqui, né, no quociente. Bom, isso vai até onde? Vai até 29, não é isso? 29, resto 9, quociente 2, não é? Quando eu coloco 30, olha lá, ele voltou para o zero. Ou seja, o meu resto, né, eu estou pegando qualquer quantidade, qualquer quantia, né, estou fazendo uma divisão e o meu resto, ele sempre vai estar entre 0 e 9. Bom, se eu colocar aqui, por exemplo, o número 8, não é isso? No meu 8, se eu dividir 30 por 8, eu vou ter resto 6 e tenho 3 inteiros aqui no meu quociente, não é? E se eu colocar 37, por exemplo, né? Se eu colocar 38, se eu colocar 39, se eu colocar 40, veja, quando eu coloco 40, 40 dividido por 8 é 5, não é isso? E aí zera aqui o meu resto. Então, o que eu tenho com isso? Veja, os números do resto, eles vão estar de uma forma, falando de uma forma mais ilustrativa, né? Eles vão estar presos entre 0 e 7. Não é isso? Quando eu coloco aqui o 40, ele volta para 0. Não é isso? Então, meu resto é como se ele. É como se eu criasse. Quando eu divido um número por 8, eu crio uma prisão, ok? Que vai de 0 a 7. Quando eu divido um número por 10, eu crio uma prisão que vai de 0 a 9. Quando eu divido o número por 3, eu crio uma prisão que vai de 0 a 2. E assim por diante, tá? Isso é extremamente importante para a gente, né? Não só para fazer essa conversão de número decimal para qualquer outra base. Mas veja, por exemplo, eu tenho aqui um relógio, ok? Então, eu tenho meu relógio, não é? Vamos supor que eu tenho aqui um contador de segundos, não é? Então, eu posso, apertando, deixa eu só explicar como é que funciona. Por exemplo, eu tenho alguns botões aqui, né? Onde, se eu clicar aqui, eu vou somar 1 ao meu contador de segundos. Tudo bem? Se eu clicar aqui embaixo, por exemplo, eu somo 60 ao meu contador de segundos. Eu posso subtrair também, não é? Tá? E aqui embaixo é o zero. Então, veja, se eu tiver um contador de segundos, veja, esse contador de segundos, se eu dividir os meus segundos por 60, não é? E eu considerar que o que for menor que 60, se eu olhar o resto dessa divisão, veja, essa divisão ela vai estar sempre funcionando, ela sempre vai apresentar valores entre 0 e 59, que é justamente o que nós esperamos, né, da representação de segundos, não é isso? Quando eu tenho um relógio e eu estou enxergando os segundos, veja, é isso que eu vou ter. Eu vou ter alguma coisa entre 0 e 59, não é? Então, como é que eu faço para transformar esse contador de segundos, que ele poderia contar 1000 segundos, 2000 segundos, uma infinidade de segundos, como é que eu faço para transformar isso em minutos? Basta eu dividir por 60, não é isso? Eu divido por 60 e olho o meu resto, né? A partir do momento que passa de 60, olha lá, quando o resultado é igual a 60, eu tenho exatamente 1 minuto. Então, eu tenho 1 minuto e 0 segundos. 1 minuto e 1 segundo, 1 minuto e 2 segundos, 1 minuto e 3 segundos e assim por diante, certo? E eu também posso fazer isso aqui indefinidamente. Por exemplo, se eu somar mais 60 segundos, eu vou ter, por exemplo, 2 minutos. Mais 60 segundos, 3 minutos. Não é isso? E eu posso somar aí 1000 minutos, 1 milhão de minutos, o que for necessário, né? Mas veja, para nós é mais fácil enxergar esses minutos, em vez de enxergar uma quantidade grande de minutos, é mais fácil enxergar ele em horas, não é isso? E como é que eu faço para transformar minutos em horas? Veja, eu pego a minha quantidade de minutos e divido por 60, certo? Então, se eu divido isso por 60, eu tenho, por exemplo, vou somar mais uma hora aqui, não é isso? Olha lá. Então, veja, eu tenho 3.800 segundos, né? Isso é igual a 63 minutos e 20 segundos. Ou, se eu pegasse 63 minutos e dividir por 60, isso vai me dar 1 hora
não é isso? E 3 minutos, né? E 20 segundos, tudo bem? E eu também posso fazer isso de forma indefinida, né? Eu continuo somando aqui os segundos continuam passando, não é isso? Eu continuo somando os meus minutos continuam crescendo. Veja, as minhas horas também, elas vão acabar aumentando em função desse acúmulo de segundos, não é isso? Veja, mas só que também eu posso ter 1 milhão de horas, 2 milhões de horas, mas aí passa a ser mais significativo para a gente entender a quantidade de dias, não é isso? E como é que eu transformo horas em dias? Eu divido por 24. Veja. Então, dividindo por 24, as minhas horas elas sempre vão estar entre 0, né, e 23. Quando dá 24, eu tenho um dia, não é isso? Então eu vou somar aqui, ó, um dia aos meus segundos ali, veja que os segundos vão mudar, né? Eu vou somar mais 86 mil segundos, 86.400 segundos, não é isso? Então, somei. Veja, agora eu tenho um dia, não é isso? 6 horas, 11 minutos, 30 segundos, ok? Então, continuando, veja, se eu começar a somar dia após dia, né, veja que esses valores todos, eles estão partindo aonde? Dos meus segundos, não é isso? E eu estou transformando os meus segundos em minutos, horas, dias, não é isso? A partir do momento que eu tenho mais de 30 dias, não é? Eu já consigo fazer essa conversão para meses, não é isso? Então, olha lá, eu tenho 29 dias. A partir do momento que eu tenho ali mais de um dia, se eu dividir novamente por 30, veja, esse meu resto aqui, o resto da divisão por 30, ele vai me dar o quê? O número, os dias que faltam para completar 30 dias, certo? Então, veja, eu consigo enxergar, né, consigo converter essa quantidade de segundos em meses, dias, horas, minutos e segundos, né? Veja, essa representação, tudo bem? Veja, nós não precisamos viajar para outro planeta, né? Para usar conversão de base, ok? Veja, eu estou convertendo segundos, não é isso? Numa representação que é mais interessante para mim, como ser humano. Estou acostumado com essa representação, né? Então, essa é a ideia do que nós estamos fazendo aqui. Eu vou, mais para frente no curso, precisar de representações que não são representações na base 10. Não é isso? Então, eu preciso aprender a converter, né? Principalmente da base 10 para a base 16, da base 10 para a base 2, da base 2 para a base 16 e da base 2 para a base 10, da 16 para 10, ok? Então, essa é a nossa ideia, tá? Então, veja, aqui eu acabei de montar usando divisão e usando o resto, né? Eu acabei de montar um conversor de segundos para meses, dias, horas, minutos e segundos. Tudo bem? Bom, aplicando a mesma lógica, eu consigo converter qualquer número, né, de uma base para a base 10, tá? Então, olha lá. Eu vou ilustrar isso daí, né? Convertendo. A primeira conversão que nós vamos fazer é de um número de base 10 para base 10. Ok? Consigo converter um número de base 10 para base 10? Eu consigo. Da mesma forma que lá atrás, na aula passada, né, nós fizemos essa conversão da base 10 para base 10, usando aquela estratégia de multiplicar as unidades, dezenas, centenas. Agora eu vou converter da base 10 para base 10 utilizando esse recurso da divisão com o resto. Ok? Então, relembrando, nós temos aqui o denominador, quociente, numerador, né? E nós temos o resto, que ele é formado pela multiplicação do quociente vezes o denominador e subtraindo do numerador, não é? Como a gente está acostumado a fazer na divisão. Tudo bem? Então, olha lá, eu tenho o número 1224, ok? Então, esse número 1224, eu vou dividir por 10. Se eu dividir por 10, vai dar 102. Ok? 102 vezes 10 é igual a 1020. Bom, de 1020 para 1024 sobram 4. Não é isso? Muito bem. Agora eu vou pegar o 102 e vou dividir por 10. Aqui está mais fácil ainda de visualizar, né? 10 vezes 10, 100. Não é isso? E vai me sobrar 2. Não é? Bom, agora eu vou pegar o meu 10 que deu aqui e vou dividir por 10. O resultado é 1, e aqui o meu resto é 0, certo? Então, veja, o número 1224, né, como é que eu leio ele?
na base 10? É o último valor que eu tenho de quociente inteiro, não é isso? Então eu tenho 1024, ok? Veja, aqui ó, o verde eu tenho o número mais significativo, não é isso? Que é o último quociente, né? Eu não consigo dividir. Veja, se eu dividir novamente, se eu dividir 1 por 10, esse 1 vai acabar indo para o resto, não é isso? Então, nós paramos essa divisão justamente quando eu tenho um número que ele vai... o resultado da divisão, meu quociente, ele vai dar 0, tá? Então, eu paro antes de fazer essa divisão, né? Então, eu tenho o último resultado e os outros, a coleção dos outros restos. 1024. Tudo bem? Eu posso fazer isso com qualquer número na base 10. Então eu posso, vamos pegar aqui, por exemplo, 2, 3, 4, 5, né? 2.345. Veja, o último resultado vai ser 2.345. Vamos colocar aí um número maior, então, né? Vamos colocar aqui um número, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, olha lá, veja. Então agora eu tenho aqui, né, 12.345. Então o último número vai ser o 1, penúltimo, né, seria o 2, 3, 4, 5, eu tenho 12.000, né, 345, tá? Bom, então agora eu vou trocar de base, tudo bem? Vamos colocar aqui o número 10, tá? Então nós temos o número 10 na base 10, então se eu dividir por 10, o meu resto vai ser 0, o meu resultado ali vai ser 1, então o número 10 da base 10 convertido para a base 10 vai dar 10, ok? Mas e se eu trocar essa base, por exemplo, se eu colocar a base 2? Olha lá. Agora, quando eu troco a base, eu troco o denominador. Meu denominador agora vai ser 2, não é isso? Porque eu quero que o meu resto fique preso entre 0 e 1, ok? Eu poderia fazer também na base 8. Vamos fazer na base 8 primeiro, né? Olha lá. Eu tenho na base 8. Então, o meu denominador, se eu pegar 10 dividido por 8, ele vai... eu vou ter 1 8 ali, vai sobrar 2, não é isso? Então, é 1, 2 na base 8, não é? Que é a representação do meu número... do equivalente a 8 em decimal, né? Tá? É equivalente ao número 10, não é isso? Agora, lembra, nós havíamos falado na aula passada, né, que sempre, bom, se eu tenho a base 8 e eu pegar o número 8, não é isso? Eu vou ter 1 0 na base 8 é 8, não é isso? Então, ó, mais uma vez aqui bate aquela observação que nós tínhamos feito no vídeo passado, não é isso? Então, vamos forçar essa observação de novo, né? Vamos criar uma base 5, por exemplo, dividido por 5, não é isso? Então, olha lá, base 5, né? O número 5 na base 5 é 1, 0, né? O número, por exemplo, o número 4 na base 4, ele vai me dar 1, 0, não é isso? Então, se eu for para a base 3, número 3, a minha resposta vai ser 1, 0, tá? Então, veja que bate com aquilo que a gente havia dito na aula passada, né? Muito bem. Então, vamos colocar aqui o número 10 na base 2, ok? Olha lá. Eu peguei 10 e dividi por 2, não foi? A minha resposta é 5 e meu resto é 0. Eu peguei o 5 e dividi por 2. A minha resposta é 2. 2 vezes 2 dá 4. Vai ter um resto 1. Agora, eu peguei o meu 2, dividi por 2. A minha resposta é 1. E o meu resto é 0, certo? Então, como é que eu represento o número 10 na base 2? Então, na base 2, eu tenho 1, 0, 1, 0. Ok? É assim que eu represento. Lembra do número 5? Nós fizemos essa conversão também, né? Então, o número 5 na base 10, ele pode ser representado na base 2 da seguinte forma. Eu divido por 2, não é? Ele vai me dar um resto 1. Depois eu divido 2 por 2, vai me dar um resto 0. E aí eu tenho... se eu dividir o 1 por 2, eu vou ter aquele resto 1, né? Então, a gente para antes dessa próxima divisão, porque o 1 é menor que 2. Então, a minha resposta é 1, 0,
1, que é o número 5, né? Que no exemplo passado, como nós tínhamos mais uma coluna, eu disse que era 0, 1, 0, 1. Não é isso? Então, veja que dessa forma eu consigo converter para qualquer base, tá? Dois números importantes aí, que é o 1023 e 1024, tá? Da base 10 para a base 2. Então, veja, se eu tenho que... para que eu possa converter o número 1023, né, da base 10 para a base 2, eu vou dividir ele por 2, não é isso? Vai me dar um resto 1, não é isso? Porque é um número ímpar, não é? Ele vai me dar um resto 1. Se eu divido por 2, ele vai dar 511, né? Então também eu vou ter um resto 1. E veja, essa divisão, ela vai acabar gerando aí vários restos 1s, até que eu chegue aqui no 3 dividido por 2, que vai dar resto 1, e a minha resposta vai dar 1 aqui. Então veja, eu tenho 1, 1 em todas as colunas, não é? Do meu número binário. E quantas colunas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O mais significativo é exatamente este aqui, né, que é o resultado da última divisão. Não é isso? E o menos significativo é o último bit, seria o primeiro resto, né, da divisão do número. Tá? Então, o número 1023, ele equivale a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. São 10 números 1s. Não é isso? E a partir do momento, né, que eu troco de 1023 para 1024, né, eu tenho o quê? Eu tenho mais uma coluna, né? Zeram-se todas as colunas, não é isso? Por quê? Porque eu sou obrigado a criar mais uma coluna para poder representar esse número, né? Tá? Então, por exemplo, como eram 10 colunas, 2 elevado à décima, né, que seria a última coluna, ela só vai permitir representar até 1023. Embora o resultado de 2 elevado à décima seja 1024, não é isso? Mas eu só vou conseguir representar de 0 a 1023. Eu não consigo representar o 1024. Para representar o 1024, eu preciso de mais uma coluna. Não é isso? Bom, então eu consigo dessa forma, utilizando esse método, né? Seja dividindo o número... Bom, se eu estou dividindo esse número sequencialmente em 2, significa que eu quero transformar o meu número em base 2. Não é isso? Eu poderia dividir esse meu número, por exemplo, por 8, não é isso? Então eu estou transformando esse número em base 2. Em base 8. Ok? Eu poderia pegar esse mesmo número e dividir ele por 16. E aí eu teria a conversão desse número para a base 16. Tudo bem? Sempre lembrando que se um resto aqui der um número 10, eu vou trocar ele por A. Se o resto der um número B, eu vou trocar ele por 11. E assim por diante até o F, né, que representa o 15. Tudo bem? E da mesma forma, se a minha resposta aqui do quociente der um número 10, ou der um número 11, 12, 13, 14 ou 15, eu vou trocar pelas letras, ok? Mas eu consigo converter esse número de decimal para base 16, eu consigo converter ele também para base 4, não é isso? Então, e como é que eu leio, né? Eu vou fazer essas divisões subsequentes, e como é que eu leio o número na base 4? Então, eu vou no último número, tudo bem? Que deu menor que o meu denominador. No caso aqui deu 1, poderia ter dado 2, poderia ter dado 3, não é isso? Eu vou nesse último número que ele é menor que o denominador, e esse número é o mais significativo, tudo bem? E aí eu tenho os outros restos, né? São desde do penúltimo resto até o primeiro resto, não é? Eles são os números que vão do mais significativo até o último resto, que é o menos significativo, tá? Então, nós poderíamos escrever esse número, né? 1024 é igual a 1 e 5 zeros. Tudo bem? Em que base? Na base 4. Ok? Né? Como é que eu representaria? Não é isso? Eu colocaria entre parênteses.
Tudo bem? Ele não aceitou, não é verdade? O Excel tem dessas. Vamos ver, vamos forçar que ele aceite. Não aceitou. Bom, tudo bem. Então eu tenho o número aí 10000. Falta um zero, não é isso? Tá? Então equivale a 1024 na base 10. Tudo bem? Esse é o número da base 4. Vamos fazer um outro número aqui. Deixa eu ver. 2024, ok? Então ele vai ser 133220. Formatar. Número 133220, não é? Na base 4. Então, o número 2024, ele é representado como 133220 na base 4. Tá? Da mesma forma, vamos colocar ele na base 8. Na base 8 já muda, não é isso? Eu tenho aqui 750, não é isso? Em que base? Na base 8. Tudo bem? Pronto. Assim ficou mais parecido com aquilo que nós explicamos na aula passada, não é isso? Coloco o número entre parênteses e simbolizo a base com um número menor ali do lado direito, não é? Então, eu tenho aqui o número... tem um 3 aqui na frente. Quem falou que tinha um 3 estava correto, não é isso? Tenho 3750 na base 8, ok? Então, eu tenho... eu consigo converter, tá? Usando essa divisão subsequente, eu consigo converter qualquer número da base 10 para qualquer base que eu tenha interesse, ok? Então, esse é o fim da nossa aula de hoje. Próximo vídeo, vamos continuar aí nessa caminhada da eletrônica digital.